Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez, pela grande bondade e misericórdia do Senhor, para juntos estudarmos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel. Hoje a lição de número 8, que traz por título A Justiça de Deus. Essa aula ela é muito importante para nós, como as demais têm sido, e vamos estar estudando com a graça e a ajuda do Espírito Santo para que possamos compreender e entender o significado da justiça de Deus e vermos a comparação entre a justiça de Deus e a justiça do homem. Ok? Aproveitando aí o gancho, já pedindo a você que nos acompanha, que tem nos acompanhado, que você se inscreva no canal, que dê aquele like, isso ajuda muito a divulgação desse trabalho que estamos fazendo para Deus. E compartilhe também com os seus irmãos da igreja, com a sua igreja, com seus amigos, com seus familiares, para que juntos possamos crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. Não esqueça também de ativar o sininho de notificação, porque aí todas as vezes que nós postarmos aqui um estudo, automaticamente você já vai ser avisado através aí do seu aparelho, do seu smartphone, seu Android, etc. O texto áureo está registrado no Salmo 89, verso 14, que diz: Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão diante do teu rosto. A verdade aplicada diz: a justiça é um atributo de Deus, ela é para todos. Não há privilégio nem acepção de pessoas, porque ele é imparcial. Os objetivos da aula de hoje, primeiro deixar claro que o Evangelho é a justiça de Deus revelada. Segundo, mostrar características da justiça de Deus. E terceiro, explicar a aplicação da justiça de Deus. A introdução diz: o Supremo Juiz tem suas leis, estatutos, mandamentos e juízos. Ele haverá de julgar a humanidade de acordo com as Escrituras, sem distinção ou acepção de pessoas, pois o Senhor é conhecido pela sua justiça. Salmo capítulo 9, verso 16. A justiça de Deus, que se manifestou quando veio Jesus Cristo, é contrastada com a justiça da lei, que era a justiça com a qual os judeus estavam familiarizados. É a única verdadeira e suficiente justiça para a justificação e salvação do homem. A justiça é mais um atributo de Deus, pois pela sua concepção, ele não pode ser injusto para com ninguém. Ele opera a plenitude, a absoluta, a integral justiça. É o atributo que reflete a integridade moral de Deus, o Eterno. E designa retidão, justo, reto, justificação e justiça. Então nós vemos aqui, por exemplo, que a justiça de Deus ela foi cumprida quando o Senhor proveu por meio de Cristo, seu Filho, a nossa salvação. Uma coisa que nós temos que lembrar, e que é passivo a todo ser humano aqui na Terra, é que Deus ele deu para nós o livre-arbítrio. Quando Deus deu a ordem a Adão e a sua esposa lá no Éden, quando ele disse: de todos os frutos que estão no jardim, podeis comer livremente, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no dia que comer você morrerá. Então Deus estava ali aplicando a sua justiça. Ou seja, Deus estava dando o livre-arbítrio para o homem escolher o que de fato deveria fazer. E não é diferente nos dias atuais. Deus não intervém nas atitudes que o homem toma, no caminho que o homem cria ou constrói para seguir. No entanto, Deus espera que o homem obedeça a sua palavra e que por meio dessa obediência à sua palavra, o homem possa ter vida eterna. Agora, Deus nunca e jamais vai pegar alguém na marra,
contra a vontade dessa pessoa e fazer com que ele trilhe o caminho da salvação para se salvar. Porém, Deus, por intermédio de Jesus, ele abriu a porta. E a esperança de Deus é que eu, você e toda a humanidade reconheça que Deus é justo e que ele nos perdoou pelos méritos de Cristo lá na cruz do Calvário, porque tínhamos a condenação, mas o Senhor pagou o preço e agora Deus espera que eu compreenda qual o significado do seu amor e possa, assim, me voltar para o Senhor obedecendo a palavra. Sou livre? Sou livre. É por isso que está registrado no Evangelho de João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Éramos livres no passado, lá no princípio? Sim, mas por conta do pecado, como diz Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 3 e 23, o salário do pecado é a morte, né? Então, todas as pessoas, a partir de Adão, a partir do momento que desobedeceu a palavra de Deus, sendo avisado por Deus que ele tinha a liberdade de fazer o que quisesse, e de andar, e de usufruir de todos os bens, com exceção daquele particular que o Senhor o alertou, e a partir do momento que ele pecou, ele passa agora a receber esse salário que é a morte, né? Todos foram destituídos da glória de Deus a partir do momento da desobediência. Porém, Deus provê, né, o escape, Deus provê a salvação para o homem. E essa nada mais é do que a justiça de Deus sendo colocada em prática. Falamos na lição anterior que Deus aborrece o pecado, que Deus não suporta o pecado. No entanto, ele ama o pecador. Ele quer ter comunhão com o pecador, porque esse pecador, esse homem pecador, traz em si a imagem de Deus. Então, Deus deseja o relacionamento com o homem. No entanto, é preciso que o homem, dentro desses atributos de Deus, e pelo que Deus concedeu ao homem, que é o livre-arbítrio, Deus espera que o homem seja suficientemente capaz para entender que ele necessita de Deus e que sem Deus ele não vai a lugar nenhum. Ele não consegue vencer, ele não consegue se salvar por meio de obra, por meio de muitas coisas que o homem poderia inventar aqui neste plano, ele não consegue, né, sobressair ao ponto de dizer eu estou salvo. Não existe isso. Tudo isso vai depender do reconhecimento desta pessoa por aquilo que Deus já fez e espera que ele compreenda e se volte para Jesus confessando os seus pecados. Ok? Então nós vemos aqui nesse primeiro ponto que Deus é supremo, é legislador e juiz de todos por meio do Evangelho de Jesus, declara a todos os homens a verdade a respeito da salvação, para que ninguém se perca, pois haverá o dia do juízo, conforme o Salmo 98, verso 9 e 99, verso 4. Então nós vemos que um dia haverá um acerto de conta. Haverá o tribunal de Cristo para os salvos, para aqueles que forem arrebatados na volta de Jesus. Esse tribunal de Cristo, como em outras lições já tivemos a oportunidade de explicar, ele não é um julgamento onde as pessoas vão ver se vai poder entrar no céu ou não vai. O tribunal de Cristo é para receber da parte de Deus galardões sobre aquilo que você fez aqui na terra em prol do reino de Deus. Tá? Então, por quê? Por que esse tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo é simplesmente um tribunal para premiação. Você vai se apresentar para receber de Deus alguma coisa ou não. A salvação ela está garantida. E a partir do momento que você chegou lá no tribunal de Cristo, é porque você já está salvo. Porém, no dia do trono branco, que é o último dia, quando o Senhor vai julgar toda a humanidade, né? E a igreja do Senhor, os que forem arrebatados, não estarão mais presentes nesse dia, porque já estão com Cristo. Aliás, estaremos com o Senhor Jesus para julgar as nações, ok? Então, essas pessoas que rejeitaram o Senhor Jesus, essas pessoas que não acreditaram no grande amor de Deus, que não deram nenhuma
nenhum grau de confiança aquilo que Deus fez. Então essas pessoas se apresentarão naquele dia. E não é porque foi religioso, não é porque fizeram boas obras, não é porque fizeram isso ou aquilo que vão escapar desse juízo. Porque o juízo não é pelas obras que a pessoa efetuou, mas é por ter rejeitado Jesus como Salvador. É por não ter dado crédito ao Evangelho. Então a justiça de Deus hoje, ela é o Evangelho revelado a nós. Toda a justiça de Deus está inserido nos evangelhos. E quando a gente estuda a palavra de Deus, nós passamos a entender, né, o comprometimento de Deus conosco, mas por outro lado também passamos a entender que se nós não atentarmos para tão grande salvação, como diz o apóstolo, nós estamos nos colocando na guilhotina, né? Um modo de falar. Estamos nos colocando nas mãos daquele juiz que naquele dia não terá amor, não terá misericórdia, não terá compaixão, não terá nenhum tipo de sentimento, porque a oportunidade agora, a misericórdia de Deus é hoje, a compaixão de Deus é hoje, o amor de Deus é hoje, a longanimidade de Deus é hoje sobre aqueles que se voltam para o Senhor Jesus. Não importa a cor do seu pecado, não importa o tamanho do seu pecado, não importa quanto foi cruel o mal que você cometeu. O importante é que hoje, é como diz a palavra de Deus, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como fizeram lá em Meribá, e por conta disso pereceram muita gente naquele dia, porque não deram ouvido à voz de Deus. Então, hoje, a misericórdia, o amor, a longanimidade e a justiça de Deus está exarada nas Escrituras Sagradas. E nós temos hoje a oportunidade de poder ler, meditar e escolher o melhor caminho para trilharmos em busca da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui a um outro ponto importante, que diz aqui: a justiça e o juízo de Deus são base do seu trono. Por ser santo, Deus só pode ser justo. Nele não há injustiça. Sua santidade é a causa de sua justiça. A santidade não permitirá que faça outra coisa senão o que é justo. Ser santo é ser diferenciado. Justiça não pode ser comprada ou negociada. O Senhor não faz nada errado. É honesto consigo mesmo, essencialmente puro. O agir de Deus é perfeito, sem mancha ou contaminações. Deuteronômio capítulo 32, verso 4, parte B. Voltando a falar sobre predestinação, Deus seria injusto se tivesse escolhido alguns para a salvação e outros para a perdição. Qual a explicação plausível na escolha e qual o critério adotado se Deus predeterminasse alguns para morar no céu e outros no inferno? Não se tem dúvidas de que Deus oferece salvação a todos e deseja que todos sejam salvos. Mas o livre-arbítrio foi dado ao homem para ter o exercício da escolha que vai decidir se quer ou não é o homem. Então aqui nós vimos aqui explicado, sabe, pronto, só para engolir, porque tá mastigadinho, degustador, que é uma maravilha. Deus é santo. Deus, como já falamos a princípio, Deus não pode ser injusto. No entanto, e é bom que a gente bata bastante nessa tecla, Deus, ele não é injusto. E quando chegar aquele dia, aqueles que não forem salvos, que forem levados para a condenação eterna, não é Deus que está colocando eles lá. Foi os atos dessa pessoa, foi a escolha dele, é o livre-arbítrio. No entanto, quando a gente lê aqui a penúltima parte desse texto que nós lemos aqui, quando diz que Deus oferece a salvação a todos e deseja que todos sejam salvos, conforme Tito capítulo 2, verso 11,
E 1 Timóteo 2, verso 4, está dizendo que o desejo de Deus é que o homem se salve, que ele venha ao conhecimento da salvação, que ele se salve, que ele seja liberto. Deus não vai pegar o camarada, como eu já disse, e pegar ele na marra e falar, não, você é meu, como alguns crentes acreditam. Camarada, é complicado isso, a gente muitas vezes não questiona, porque para não entristecer a pessoa. Mas muitas vezes alguém chegou para mim e disse, pastor, eu quero que você ore pelo meu filho. Ele abandonou a igreja, abandonou o evangelho, voltou para as drogas, ele está lá numa vida desmantelada, já foi preso, já foi solto, apanhou e aconteceu. Eu quero que o irmão ore para que Deus traga ele de volta. Irmão, vamos ser honestos diante da palavra de Deus. Nós podemos orar. Claro que ora. E quantas vezes, N vezes eu já orei por situações assim. E crendo que Deus é fiel para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas a gente não pode querer fazer com que Deus faça algo que a pessoa escolheu fazer. Entendeu? O camarada resolveu, saiu da igreja, resolveu ir para o mundo. É claro que nós vamos orar, aconselhar aquela pessoa, se tivermos a oportunidade, orar por ela, pela família. Mas obrigar Deus a trazer ele de volta, Deus não vai fazer isso. Não vai. Deus vai dar o tempo, Deus espera que ele caia em si, como aconteceu com o filho pródigo. Eu gosto de repetir isso aqui nessa aula, porque tem tudo a ver. Deus espera uma mudança de atitude dessa pessoa. Mas Deus não vai, de maneira nenhuma, se intrometer numa decisão que ele quis tomar. Porque senão, irmão, Deus seria responsável por todas as desgraças que estão acontecendo no mundo hoje. E nós sabemos que elas acontecem por conta das pessoas não estar dando ouvido à voz de Deus, são consequência dos atos que as pessoas estão praticando. Deus é justiça. E Deus não precisa derramar fogo do céu para consumir ninguém. Porque os meus atos, os teus atos, os atos das pessoas, eles vão gerar consequências que vão surtir efeitos negativos ou positivos na vida daquela pessoa. Tudo vai depender da minha atitude. Então, a justiça de Deus, ela é infinita. E Deus não pode ser injusto. Mas somos nós que escolhemos o que queremos para nós. Então, diante do que nós vimos aqui, o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da salvação e se salve, para evitar a morte. Porque não é uma morte comum. Essa morte que nós estamos falando aqui é a morte eterna, é a separação eterna de Deus. Porque ressuscitar, todos irão ressuscitar, tanto os justos como os injustos. Haverá a ressurreição dos justos, aqueles que já estão justificados por Cristo irão com o Senhor para a glória. E haverá a ressurreição dos injustos no último dia. E depois disso vai passar pelo tribunal, do trono branco. E depois disso eles serão lançados no Geena, que será a separação de Deus por toda a eternidade. Por quê? Porque eles também serão imortalizados, eles não morrem mais. Eles morreram aqui. E essa separação é considerada como uma segunda morte. Porém, no entanto, não é uma morte literal, é uma morte no modo de falar. É um sentido figurado, porque é uma separação de Deus, onde nunca mais, por toda a eternidade, essas pessoas terão a oportunidade de se voltar para Deus e ter uma nova oportunidade. Você está entendendo? Então, essa é a questão. Então, nós respondemos pelos nossos atos. É por isso que o Senhor diz, este é o caminho, andai por ele, e não vos desviais nem para a direita e nem para a esquerda, porque o caminho que leva para o céu, ele é reto e é para cima, é estreito. É um caminho estreito e a porta é apertada, não dá para andar com bagagem. Viu? Se você ler o Antigo Testamento, o Senhor sempre advertindo o seu povo, obedecer os estatutos, guardar os estatutos, meditar neles de dia e de noite. Eu prometo que estou com você.
Aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. O inimigo virá por um caminho e fugirá por 7. Então nós temos N promessas de Deus para aqueles que se colocam diante do Senhor, dependente dele, como o filho é dependente do pai. Vamos ao ponto de número 3. Diz assim: ninguém escapará da prestação de contas. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, conforme Romanos capítulo 14, verso 12, e 1 Pedro capítulo 4, verso 5. Chegará o dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Romanos capítulo 2, verso 16. O tribunal de Cristo e o trono branco são uma realidade bíblica e aceitos pela fé. O Senhor Deus revelou que haverá julgamento após o ser humano encerrar seus dias aqui na terra. É bíblico o evento futuro da prestação de contas, conforme Eclesiastes 11, verso 9, capítulo 12, verso 14, 1 Coríntios 3, verso 13, capítulo 4, verso 5 e Hebreus capítulo 9, 27. Deus coloca o seu juízo como linha de medir e a sua justiça como prumo. O tribunal julgará as obras e o trono branco o destino das pessoas. Aqui nós temos Maya Perman, que fala sobre a conduta reta em relação a outra. Tribunal de Cristo, julgamento de obras, onde tudo será conhecido, todas as práticas do bem e do mal. Trono branco, juízo final dos mortos, lugar onde Deus julgará a humanidade, destino final do homem. Então nós temos aí a confirmação do que nós já falamos. Deus é justo e ele está fazendo justiça. E a justiça de Deus está revelada nos evangelhos, na palavra de Deus. Então, meu querido irmão, o que resta a nós é nos prepararmos para esse momento glorioso, sabendo que, se formos fiéis até a morte, receberemos da parte de Deus a vida eterna, a coroa da vida, como está escrito: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É isso que nós precisamos, sem nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque Deus está trabalhando com justiça. E a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. A justiça de Deus é imutável. Deus não muda. Hoje é uma coisa, amanhã já pode ser outra. A justiça humana, ela é falha. A justiça do homem pode ser mudada, mas a justiça de Deus não. É por isso que o Senhor diz, através da sua palavra: o que o homem plantar, isso também ceifará. Porque Deus não se deixa escarnecer. Se você planta uma boa semente, você vai ter um bom fruto. Porque essa semente vai germinar, vai se transformar numa árvore e vai produzir fruto. Mas se a semente que você está plantando é uma semente de morte, uma semente errada, ela vai te trazer consequência séria. E não adianta lamentar. Não adianta missa de corpo presente, de corpo ausente, não adianta acender vela lá no cemitério, vela atrás da porta, vela onde você achar que tem que acender. Isso de nada resolve. Nós temos que aceitar a justiça de Deus agora. Somos justificados pela fé. A salvação, ela é uma dádiva de Deus. Ela é gratuita, mas custou um alto preço. Ela custou o preço de sangue. Ela custou o sangue de Cristo. E é através dos méritos de Cristo que nós somos justificados. E sendo justificados, nós temos agora paz com Deus. Porque éramos inimigos de Deus. Deus queria nos fulminar. Mas por conta do sacrifício de Cristo, agora temos paz com Deus, aleluia. E agora podemos olhar para cima e dizer: Abba, Pai, aleluia. Podemos glorificar o nome do Senhor. Podemos falar com Ele 24 horas por dia, temos comunhão com Ele. E se isso é pouco, temos a companhia do Espírito Santo conosco, que o Senhor disse: e Ele virá e estará convosco para sempre. O Espírito Santo está conosco, irmãos, para sempre. Ele está aqui, ele habita no meu ser. Aleluia. E Jesus disse: aquele que me ama guarda os meus mandamentos, e aqueles que guardam os meus mandamentos é amado do meu Pai. E eu e o Pai viremos nele e faremos nele morada. Então presta atenção, meu irmão.
o Espírito Santo, Jesus e o Pai está morando no meu e no teu ser. Não tem coisa melhor do que isso. Louvado seja o nome do Senhor. Segura esta palavra. Vamos caminhar para frente, porque para trás não dá. O mundo de pecado não tem nada a nos oferecer. Esse mundo, por mais brilhante que seja, nada pode nos acrescentar. Mas o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos com Ele para sempre. E é isso que nós precisamos. Que Deus te abençoe e te guarde. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.